fazer uma pergunta para vocês, então. Vocês não reparem que eu tô meio com a voz meio estranha, porque eu tô rouco, tô com a voz ruim. Até nem cantei hoje. Não vai assoviar. Oi? Não vou assoviar, justamente por isso. O pessoal fala que às vezes eu faço assim, ó. Eles falaram, eu nunca vi. Hoje também não vai acontecer porque eu tô rouco, então. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual seria a frase mais poderosa que existe para vocês? Quem tem acha que tem uma frase assim, que essa para mim é a mais poderosa que tem? Alguém chuta aí alguma? Tem alguma que você sempre fala? Um jargão? Em nome de... Nossa, bem. Eu acho que, bom, é tão poderosa quanto que a gente vai ler aqui. Mas se a gente for parar para pesquisar na internet, né? Tem vários vieses, assim que se fala, sabe? Da sociedade, que tem a sua frase, que para ele é a mais poderosa, né? Digamos ali, por exemplo, os filósofos e os cientistas. Talvez uma das frases mais poderosas para os filósofos e cientistas seja "eu mudo de ideia". Porque essa frase ela denota reconhecer o erro, mudar a perspectiva. E a gente sabe o quanto é difícil alguém mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Às vezes nos é apresentado os melhores argumentos possíveis, mas a gente não muda de ideia. Talvez para alguns da sociedade, essa frase "eu mudo de ideia" seria uma frase muito poderosa. Talvez do ponto de vista psicológico, a frase "você não está sozinho" seria uma frase muito poderosa, porque essa frase ela sozinha ela já pode trazer um certo alívio, uma motivação, até mesmo uma certa cura emocional, dependendo da jornada da pessoa e do que ela está passando. Talvez uma frase também poderosa poderia ser... Essa eu pesquisei, tá? E essa é uma das frases que o pessoal fala, essa frase é muito poderosa. "A culpa é minha". É uma frase também que tem um poder, um poder entre aspas, não é poder espiritual, mas tem um poder quando é pronunciada, porque vem de alguém que assume uma responsabilidade. É uma frase que ela pode desarmar conflitos. "A culpa é minha". É uma frase que ela é um ponto de partida real para soluções. Muitas vezes, para a gente começar a decidir as coisas e resolver, a gente tem que assumir a culpa. Quando a culpa é nossa, é claro. E às vezes até quando não é nossa. Ou talvez uma frase, que na verdade é uma palavra, nem uma frase, que é o não. O não ele é poderoso. Poderoso entre aspas, tá, gente? Calma que a gente vai chegar lá. Porque ela é uma ferramenta de proteção, muitas vezes. O não para as distrações, para os excessos e para tudo aquilo que não agrega, que nos permite dizer sim para o que realmente importa. Mas a frase de fato mais poderosa que existe, provavelmente muitos aqui conhecem de cor, e ela está na Bíblia. Abre comigo lá em João 3,16. Essa aqui a gente aprendia na escola bíblica dominical, desde pequenininho, né? A gente talvez não precisasse nem abrir, muitos de nós, para pronunciar essa frase. Mas vamos abrir e vamos ler junto. Reconheceram já? João 3,16, NAA, diz o seguinte: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." Amém? Vamos ler de novo. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." Amém? Glória a Deus por toda a história e todo o poder de fato que está resumido nessa frase, que nós chamamos de o plano de salvação ou plano de redenção. Quantos não conheciam essa frase? Acho que quase todo mundo. Quem sabe de cor essa frase aí? Não precisava nem ler. Muita gente. Achei que mais até, mas tá bom. Você vai aprender. Se você não sabe falar decora essa frase, você com certeza já entendeu essa essência, que é por isso que você está aqui, inclusive, provavelmente. Quando nós lemos essa frase, gente, esse versículo, na verdade, nós vemos também 4 pontos, que é o que nós vamos falar hoje, nessa noite. O primeiro ponto dessa frase: existe uma motivação. E essa frase, esse versículo, esse aqui é Jesus falando para Nicodemos, tá? A gente vai entender o contexto mais adiante.
Essa frase de Jesus que resume toda a história da humanidade, a principal parte da história da humanidade, que é a redenção do homem, através do Filho de Deus, morrendo, sendo exposto aos pecados e morrendo por nós. Essa frase, esse resumo de tudo que importa, ele começa com uma motivação. Antes de qualquer ação, Jesus já fala de uma motivação. A motivação de quem? De uma pessoa qualquer ou de um ser qualquer? Não, a motivação de Deus. E quando nós falamos de Deus, nós falamos do ser mais supremo, aquele que criou tudo que a gente pode ver. O que a gente pode ver de ruim muitas vezes é corrompido por nós ou pelo mal. Mas ainda assim, toda molécula que existe saiu dele. E quando nós falamos de Deus, a motivação de Deus, imagina só o tamanho disso. Qual seria a motivação de um Deus tão supremo, do único Deus? Poderia ser a que ele quisesse. E quem que ia indagar esse ser supremo e todo-poderoso? Mas a motivação dele é o quê? É o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus poderia fazer o que ele quisesse. Poderia destruir e reconstruir quantas vezes ele quisesse. Mas ele cria, inclusive com carinho, o homem, a humanidade, a imagem e semelhança dele. E a gente faz muita coisa errada desde o início. Mas mesmo assim, ainda assim, ele ama o mundo de tal maneira. Quando nós falamos de amor aqui, a palavra é ágape. Provavelmente você já ouviu bastante essa palavra, é bem conhecida no meio cristão, porque ela tem uma profundidade muito grande. O amor ágape é um amor incondicional. Ele não é condicionado a nada, senão ao amor daquele que ama. E apenas a isso. É um amor de doação que não depende de merecimento, ou seja, não existe o que o amado faça para que ele seja mais amado ou menos amado. Ele é amado por aquele que ama, que é o próprio Deus. Esse é o amor ágape. Ele não espera nada em troca para que continue sendo amado. E quando fala que Deus ele ama, ele fala que Deus ama o mundo, ou seja, não é apenas um de nós, mas também um de nós especificamente, cada um de nós. A gente traz como se Deus fosse apaixonado por, não, porque ele faz tudo por ti, por ti, por ti. Ele fez por todos. E quando nós falamos por todos, é também por a gente. E por que isso é importante? Porque a gente tem um costume de achar, de dividir as pessoas em níveis. Algumas merecem menos, outras merecem mais. Aquele que erra menos merece mais ser amado, porque ele erra menos, mas na verdade a lógica de Deus é o contrário. Aquele que mais erra é mais amado, porque ele acessa mais a misericórdia de Deus. Deus ama. Tem outro pregador ali. Não tem problema, pode deixar falar. Esse amor é acessado por todos. Mas tem um vizinho meu que aquele ali, não, aquele ali é difícil. Aquele ali é só Jesus realmente, mas é bem difícil. Pois ele é amado, ela é amada também. Às vezes, se você não tem esse vizinho que é complicado, esse vizinho pode ser que seja você, né? Mas você também é amado. Você está ouvindo isso hoje, talvez o teu vizinho precise escutar isso também. Talvez não da tua boca, mas das tuas atitudes. A primeira coisa que nós vemos nesse texto que resume o plano de salvação é a motivação. Antes de qualquer coisa existe uma motivação em Deus. O amor dele, que fez ele criar, que fez ele ensinar, que fez ele salvar, que faz ele insistir, que faz ele nos buscar e nos encontrar e nos transformar. E você vê que esse amor ele não fica apenas nas palavras e no sentimento, mas é cheio de ações. E o próximo ponto desse versículo é justamente a ação. Nós estamos acostumados a ouvir a palavra amor e falar muitas vezes eu te amo, escrever eu te amo, ouvir eu te amo. E muitas vezes essa palavra ela fica apenas em um sentimento, ou em um desejo, ou em algo abstrato e não real e físico. Só que após Jesus falar que Deus amou o mundo de tal maneira, ele fala que Deus fez algo porque ele ama, porque o amor de fato, ele sempre vem, o verdadeiro amor, ele sempre vem seguido de uma ação, um sacrifício. Quem é pai e mãe sabe. Não adianta só falar que ama o filho. Volta e meia tem que fazer alguma coisa para provar, e isso nem passa, já é automático. E volta e meia essa ação é um sacrifício. O amor ele acontece assim.
Não é uma coisa planejada, não. Agora eu amo, vou ter que fazer tal coisa. Acontece quando se ama, acontece. A ação sai, a ação vem. É claro que muitas vezes, quando é difícil expressarmos esse amor de Deus para com o irmão, de fato a gente não precisa sentir para depois fazer, mas a gente tem que agir, porque o verdadeiro amor, ele sempre é seguido de uma ação e de um sacrifício. Ele não fica no sentimento. E quando Jesus fala, ele fala de si mesmo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É inevitável que nós, talvez nós não tanto, mas Nicodemos que estava ouvindo aquilo ali, e muitos de nós, é inevitável que nós sejamos remetidos a um filho também que seria sacrificado, que foi pedido por Deus como sacrifício, que é Isaac, na história de Abraão. E quando a gente ouve a história de Abraão, não sei vocês, são histórias que a gente conta para as crianças, né? É uma história que a gente conta para as crianças. Desde pequenininho eu escuto. Só que se a gente parar para ouvir, uma história um pouco impactante, porque Deus ele pede o filho de um homem e pede que esse homem sacrifique, ou seja, mate o seu filho. É algo impactante. Se tu parar para pensar, mas Deus, espera aí, calma, vamos com calma. Para ele matar, um pai matar o seu filho, mas por que isso? Só que no final das contas a gente tem uma história feliz ali. Porque Isaac é poupado e Abraão não precisa matar o seu próprio filho. E eu imagino que Abraão respirou aliviado. Só que nós temos uma outra história em que o pai nem o filho é poupado. Mas esse sacrifício vai até o final. E o pai sacrifica o filho. E o filho se sacrifica em nome de uma causa. Essa é a história de Jesus. Aquele alívio que a gente sente quando a gente ouve o final da história de Abraão e Isaac. No final da história de Jesus é um pouco diferente. Talvez não seja um alívio, muito menos para aqueles que estavam naquele momento com Jesus. Poxa, mas como assim? O Salvador morreu na cruz, mataram, mas ele é seu cara, ele é governar. Só que nós estamos falando de um pai e de um filho diferente. Do pai e do filho. É Deus. Ele vai muito além da nossa compreensão. Essa história do filho que morre, ela foi o final feliz. Era assim que deveria ter acontecido, inclusive lá em Abraão e Isaac, na história deles. Deus já estava remetendo a história que realmente era a história, que seria o centro de tudo, e que aqui está resumida nesse versículo, nessa frase, que é a mais poderosa de todas. Nós temos também, logo após a ação, nós temos uma condição para que todo aquele que nele crê. O amor de Deus, ele é universal, ele é acessado por todos a qualquer momento. Mas aqui Jesus está dando uma profundidade um pouco maior para essa verdade. Além do amor, existe a salvação. Deus, ele ama e ele oferece a salvação. Mas essa salvação tem que ser acessada. Ela tem que ser um desejo da gente. Aí você pensa assim, não, mas se Deus é amor, e se ele é Deus mesmo, ele deveria salvar todo mundo. Mas a salvação é acessível para todo mundo. Só que quem ama não obriga a outra pessoa a ficar consigo para sempre, do seu lado. Quem ama deixa a pessoa livre. Essa é a verdade da salvação. Se Deus obrigasse a gente a estar com ele, isso seria amor? Contra a nossa vontade? O amor, ele denota liberdade. A pessoa, eu sempre faço esse exemplo, né? Sempre falo desse exemplo. A pessoa até pode amar a gente, se a gente obrigar ela a ficar do nosso lado, mas a gente não vai saber, não tem como saber. Se eu obrigasse a Nath lá em cima com as crianças, né? Se a gente fosse casar, eu e a Nath, e a gente casasse como a gente casou, que não foi obrigado, ninguém foi obrigado, tá? Mas por livre e espontânea vontade, a gente sabe que a gente se ama. Tá explícito ali, né? Agora, se eu obrigasse a Nath a casar, não, tu vai casar comigo, ela até poderia me amar. Mas esse amor não seria explícito. E é provável que ela não me amasse também. Porque eu estaria obrigando, impondo ela alguma coisa. E o amor, ele denota liberdade. Desde o início, o livre-arbítrio, ele denota amor.
Essa liberdade denota amor. Você pensa assim, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa ruim longe de Deus, por que Deus não faz tal coisa? Por que Deus não aparece? Tem gente que fala assim, não, por que Deus não aparece? Todo mundo ia acreditar, pois é o próprio Deus que está falando ali. Deus apareceu para a humanidade, vocês entendem isso? Ele apareceu, carne e osso. Ele está falando, foi escrito que ele falou, a gente está lendo agora sobre ele. E mesmo assim, muitos daquela época, inclusive, não creram. E a gente vai falar sobre crer. Motivação. Deus amou o mundo. Essa é a motivação dele. Ação. Ele entregou o seu filho. Condição. Para que todo aquele que crer, ou seja, para acessar esse nível mais profundo desse relacionamento, que é a salvação, nós precisamos crer. E esse crer, essa palavra no original, vai muito além de um consentimento intelectual. Mas a palavra quer dizer confiar a própria vida. Não é só, não, eu acredito. Mas é tipo assim, eu morro por isso. Eu coloco a minha vida por isso. Sabe quando a gente fala assim, eu confio no cara ali, mas eu não boto a minha mão no fogo por ele. Não, eu acho que ele é uma boa pessoa, mas eu não boto a mão no fogo por ele. Não é esse confiar e crer. Não, eu confio nele, eu boto a minha mão no fogo por ele, pode ir que não tem problema nenhum. É mais ou menos nessa profundidade esse crer. Porque talvez Nicodemos ali, ele cria de uma certa forma. E depois Jesus vai mais profundo nesse crer, nessa fé dele. A salvação, ela não vem por merecimento. E quando nós falamos de crer, desse crer, a gente fala, a fé é algo intangível, tá? A gente fala assim, não adianta você fazer o que for que você pensou em fazer para receber a salvação. Não dá pra gente ver, não é físico, não existe nada físico que se faça. Você tem que crer, acreditar. É uma coisa abstrata que acontece dentro da gente. É óbvio que isso vai sair para fora, nas nossas atitudes, palavras, como nós enxergamos as coisas, mas não existe nada que eu possa fazer físico para que eu receba essa salvação, senão acreditar, crer nesse plano de salvação que o próprio Jesus fala nesse momento. Motivação, ação, condição, promessa. No final desse versículo, Jesus fala de uma promessa. Eu sempre falo sobre promessas, né? Tem gente que adora promessa. Tem música de promessa, tem seminário de promessa, tem pregação de promessa, tem dança de promessa. Deve ter uma dança de promessa. O pessoal dança às vezes nas igrejas. Deve ter uma dança da promessa. O pessoal é uma promessa, né? A verdade é que nós temos algumas promessas, sim. E a promessa, a maior promessa, e a promessa que a gente precisava de fato, é justamente essa. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ontem nós conversávamos com um casal que não são cristãos, tá? Mas eles são ótimas pessoas. E a gente começou a chegar no assunto de igreja, eu falando que a gente estava começando uma comunidade. E eu com medo de falar isso, porque, cara, muitas pessoas têm uma imagem distorcida da igreja. Na verdade, nem é uma imagem distorcida, é uma imagem que é mesmo. Só que a igreja está meio distorcida, né? E eu tentando entrar com cuidado naquilo e fui falando, e aí o homem falou assim, não, eu não tenho nada, eu sou totalmente ignorante, não entendo nada de igreja, então pra mim, ok, né? O que tu falar pra mim parece bom, eu já fui na católica e tal. E aí a gente vai começando a falar e não tem como tu falar de Jesus e de igreja sem chegar no plano de salvação já muito rápido. Pelo menos pra mim é assim. Porque se eu vou explicar minha fé, eu falo assim, cara, é o seguinte, olha, todo mundo vai morrer, a gente vai morrer e a gente precisa de uma resposta para isso, uma solução. Jesus é essa solução. Só que aí é difícil chegar e falar pra pessoa, não, tu vai morrer, vamos morrer todo mundo. Parece uma coisa meio assim, né? Não, para de falar disso aí, né? Só que a verdade é que, de fato, eu falei pra ele, cara, existe uma certeza. Entre eu e tu aqui, todo mundo aqui. E já comecei a enlouquecer. O cara já começou... Também, cara, também era mesmo. Todo mundo aqui, ó. Nós quatro, que era um casal, tinha um filho deles. A gente vai morrer. Essa é a única certeza que a gente tem. Ele falou, não, é verdade. E o evangelho, a igreja, cara, ela tá justamente para isso, para levar uma realidade que faz a gente ultrapassar e não ter medo mais da morte. A gente estar acima dessa realidade que pra gente, se a gente parar para pensar agora, pesa o clima totalmente. A minha mãe vai morrer, minha esposa vai morrer, meu filho vai morrer. A gente já fica, meu Deus do céu, vai ser o pior dia da minha vida. Porque a gente, de fato, não foi feito para isso. E é justamente sobre esse assunto que a gente não gosta de falar. É justamente para esse assunto que Jesus veio, para resolver isso, que é o pior assunto de todos.
Você pode ter o maior problema de todos, nenhum vai ser maior do que alguém que você ama morrer ou estar para morrer, ou morreu já. Nenhum problema vai ser maior que esse. E é justamente sobre isso que Jesus fala, e para isso que ele veio. E é essa a promessa dele. Ele denota ali, falando, 2 destinos eternos: perecer ou a vida eterna. São 2 destinos eternos, dentre os quais nós estamos indo para um deles. Estamos escolhendo um deles. Vai ser escolhido. O primeiro dele, perecer, que é o destino longe de Deus. E o segundo dele, vida eterna, que é o destino com Deus. E uma realidade que muitas vezes a gente não tá bem nítido na nossa mente, é que esses destinos eles já começaram. Não é depois da morte eu vou ver se eu vou subir a escadinha para o céu ou se eu vou descer o elevador para o inferno. Aí vamos descobrir, né? Mas espero que seja a escadinha, cara, o elevador não. Já aconteceu, já está acontecendo. O nosso perecer começa aqui nessa vida e a nossa vida eterna começa aqui nessa vida também. Quem aqui já esteve longe de Deus e já esteve perto de Deus e já viu um contraste grande nisso, sabe que são 2 vidas completamente diferentes. São 2 pessoas, você é o seu eu, 2 de você completamente diferente, aquele próximo de Deus e aquele longe de Deus. A gente muda a nossa maneira de ver as coisas, a gente muda a nossa maneira de falar, de agir, de pensar, de planejar. Se você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. A nossa vida eterna, ela começa aqui, nesse mundo, nessa vida. O nosso eu eterno com Deus, longe de Deus, é aqui agora já. A morte vai ser um mero detalhe nisso. No plano de salvação, no resumo que Jesus faz aqui, nós vemos a motivação, que é o amor de Deus. A ação, que é entregar o seu filho se entregar. A condição, que é crer. E nós vemos uma promessa de uma vida eterna, que de fato é tudo que nós precisamos encontrar nessa vida aqui, para que sejamos felizes e para que de fato aquilo pelo qual nós lutamos seja eterno conosco, na glória, em Deus. E quando nós vemos esse versículo e esse resumo do plano de salvação e de redenção de Deus, a gente começa a imaginar que Jesus ele falou isso para um monte de gente, para uma multidão, né? Muitos aqui sabem que não, né? Não, alguém consegue uma água para mim, por favor? Quem estiver meio perto, sei lá. A gente pensa assim, não, Jesus está falando isso aí tipo num Sermão do Monte 2.0, que é um mais importante que o primeiro ali. Ou era no Sermão do Monte, ou era para os discípulos que ele estava falando isso. Esse importante resumo de tudo. Era para uma igreja? Era para um povo? A verdade é que Jesus estava falando isso para uma pessoa, apenas. Só uma pessoa ouviu isso, nesse momento aqui. A gente fala de contexto, que é importante. Estou trazendo no final o contexto. Mas essa é a ideia realmente, né? A perícope é o pedacinho do texto ali que tem o versículo que a gente leu, tá? Aquele textinho começa com o título. Ela começa lá em João 3:1. Se vocês quiserem abrir comigo aí, se tiver já aberto, de repente aí já. João 3:1, tá? Vamos entender onde, quando e para quem Jesus falou isso. Onde, quando e para quem Jesus falou isso tão valioso, tão falado. Que tem encaixado aqui. Tem um imã. Não sei, tem imã por quê? Tá, porque fica mais assim, ó. Tá dando interferência. Ah, tá fazendo... tá ouvindo... Por cima, mais da boca, para. Por cima, ó. Aí. Fica assim, ó. Que eu tô atrás, não tava ouvindo. Verdade. Mas tá dando assim também. Ah, tem que ser... Ah, tá, é aqui. Tá bom. Vai, gente. João 3:16, vamos voltar aqui. Essa tecnologia. João 3:16 é o resumo perfeito do plano de salvação, de redenção. E Jesus ele fala isso em um momento
um pouco diferente do que ele está acostumado a falar. Jesus fala geralmente para muitas pessoas ou para os discípulos, mas aqui ele fala para uma pessoa, e para uma pessoa não comum, digamos assim, daquela época. Vamos ler lá em João 3:1. João 3:1 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E assim segue, amém? A gente foi até o 8. A gente leu lá o primeiro 16. É uma conversa bem grande, tá? Mas vamos ficar até aqui. Para quem Jesus fala esse plano de redenção? Esse tão importante resumo de tudo que é de mais importante na história da humanidade? Para uma pessoa. Apenas uma pessoa. Essa pessoa sabia muito bem de tudo sobre a lei, sobre os profetas, sobre tudo. Porque ele era um fariseu. Nicodemos era um fariseu, que é o grupo religioso mais zeloso e rigoroso de Israel, e guardavam as leis de forma milimétrica. Então, Nicodemos sabia tudo, de tudo que tinha para saber, ele sabia, e guardava, ou buscava guardar. A gente vê que ele não era um cara muito ruim também, porque ele estava procurando Jesus um gesto, entre aspas, talvez de humildade. E além dele ser um fariseu, ele era, aqui diz, um dos principais dos judeus, provavelmente era um membro do Sinédrio, que é o Tribunal Supremo dos Judeus, tinha poder político e social, ou seja, Nicodemos ele não era qualquer um, muito pelo contrário, ele era muito importante. Ele era muito importante. E ele chega de uma forma talvez um pouco humilde para Jesus, chamando Jesus de Rabi, falando que ele sabia que ele é um mestre vindo da parte de Deus. Só que Jesus não era só um mestre. Mas ok, um fariseu falar que ele era um mestre, já era alguma coisa. E a gente vê que Jesus, ele devolve essa conversa com uma coisa nada a ver, entre aspas, tá? Calma aí, é Jesus, não vamos, né? Ele fala sobre nascer de novo. Nicodemos chega falando com ele: não, mas a senhora, eu sei que o senhor é mestre, rabi e tal, faz coisas, vem de Deus. E Jesus fala uma coisa totalmente... E talvez quebra completamente o raciocínio de Nicodemos. Nicodemos chega falando e tal, né? Ah não, Jesus vai me responder uma coisa, a gente vai ter uma conversa aqui que vai ser muito inteligente, ele vai fazer eu entender. E Jesus larga assim, ó, em verdade, ele não fala oi, não fala nada aqui, né? Ele já sai com essa frase aqui. Em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você entende? Não parece que não faz sentido nenhum? Só que Jesus, quando ele interage com a gente, ele vê tudo, não é só o que a gente mostra. A hora que a gente dobra os nossos joelhos para orar, e a gente chega falando bonitinho para Deus muitas vezes, e pedindo coisinhas, e falando coisinhas, ele está vendo a gente, está lendo a gente por completo. A gente acha que não, aquele pecado, aquela coisinha que eu fiz logo ali, Jesus não está vendo. Vou chegar agora, vou fazer aqui falar umas coisas bonitas e tal, né? Só que ele lê a gente por completo. Jesus, quando ele começa uma conversa com Nicodemos, ele entende, Nicodemos, não só as palavras, mas a intenção do coração e todo o resto. E ele sabe, na verdade, onde Nicodemos quer chegar. Provavelmente, como muitos outros, aqueles que eram conhecidos, entendidos, buscavam a salvação. E Jesus já foi direto ao ponto. Não agradeceu os elogios, não falou, não, obrigado por me chamar de rabi, de mestre, por reconhecer, mesmo sendo um fariseu, obrigado por vir me procurar. Ele já vai direto ao ponto. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Não importa o que tu sabe, não importa como tu veio e falou, não importa o que tu tá querendo mostrar. Eu sei que tu precisa. E para o que tu precisa, tem que nascer de novo. Tem que ser renovado. Tem que tocar tudo isso fora.
Ah, mas eu sei a lei, eu não sei. Não, esquece tudo isso e nasce de novo. É isso que tu precisa, é isso que a gente precisa. O batismo, ele fala depois do batismo, é justamente isso. É a gente abrir mão de tudo que a gente pensava, sabia, vivia antes. Não é que a gente vai parar de fazer tudo e fazer tudo diferente. Mas esse é o propósito, essa é a mentalidade. Muitas coisas permanecem. Muitas coisas mudam. Mas quem decide isso é Deus, não a gente. Sobre as práticas, as palavras, as posturas. Jesus ele chega já falando o que importava e o que Nicodemos queria saber, o que ele precisava, na verdade. Nicodemos ele fala, ele entra nesse exemplo que Jesus traz, nessa analogia, que não é bem uma analogia, né? Já aprendi. E Jesus, Nicodemos fala, como assim nascer, sendo velho, vai entrar de novo no ventre da mãe e tal. Jesus fala de novo, cara. Ele não, eu quis dizer tal. Ele fala assim, ó. Cadê? Tem que ficar bem em cima aqui. Em verdade, que não nascer da água e do Espírito, ele fala. Antes ele falou assim, ó. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, tá, mas como assim? Jesus tem que nascer, tem que entrar de novo na mãe e tal. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele continua na mesma lógica, aqui ele traz uma profundidade, não é apenas ver, mas entrar. E não é só nascer, mas nascer da água e do Espírito. E ele segue explicando para Nicodemos. E no 7, ele fala assim, não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. E ele traz uma outra ideia, que parece mais complexa ainda, mas que explicaria para Nicodemos o que ele precisava entender. Lá no 8, ele muda do nascer de novo e fala assim, olha, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele sai do nascer, de novo, água, Espírito, e fala sobre o vento. Tá ficando pior, eu acho, cara. Ele fala sobre o vento. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele traz a realidade do Espírito e da ação do Espírito Santo. Muitas pessoas e muitas comunidades, tá, gente? Tentam, de certa forma, domar, entre aspas, o Espírito Santo. Dizer quando o Espírito Santo vai curar ou não vai curar. Ou quando ele vai falar e quando não vai falar. E o que ele vai falar. Ou quando ele vai agir. O Espírito Santo é a força mais poderosa que existe, ele habita em nós. Mas ele não é controlável. Não era quando e como Nicodemos queria ou ele achava que precisava. Mas era no momento de Deus. Por muito tempo Nicodemos se dedicou às Escrituras e não chegou em lugar nenhum. Todos os fariseus não chegaram em lugar nenhum. Muito conhecimento, mas quando o próprio Filho de Deus apareceu, eles queriam matar. Tanto não reconheceram que eles repudiaram, e Jesus fala sobre isso, que a luz veio e os filhos e o povo preferiu as trevas. Depois ele fala sobre isso. E quando Jesus ele fala sobre o vento ser como o Espírito Santo ser como o vento, ele fala justamente sobre isso. Um homem que achava que podia controlar as coisas do alto, com conhecimento, com palavras bonitas. Talvez a intenção dele até não fosse das piores, mas não era como ele queria, como ele achava. Era como Deus queria e como Deus sabia que precisava ser. Não ia ser no momento de Nicodemos ou como Nicodemos queria, mas seria no momento que Nicodemos abrisse mão de tudo aquilo. Esse é o nascer de novo. Agora tu imagina um fariseu naquela época, com toda a galera dos fariseus ali repudiando Jesus. Imagina ele aceitando Jesus, nascendo de novo nas águas, pelas mãos de João Batista ou dos servos de Jesus, dos discípulos.
Será que ele ia ser bem visto pelos fariseus? Ou ele ia ser totalmente rejeitado e talvez até entregue à morte, assim como o próprio Jesus? É sobre isso, muitas vezes, nós abrimos mão de coisas que nos cortam acessos para a gente. Nós perdemos muitas vezes pessoas, mas nem sempre é assim, tá? Só que a gente tem que estar disposto a isso. Abrir mão de coisas para ter essa nova vida. E não vai ser eu que vou dizer o que você vai abrir mão, meu irmão. Porque o Espírito Santo é esse que age. Que a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Mas a gente vê o agir dele. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele fala, o vento sopra onde quer, ou seja, não é controlável, o Espírito Santo não é controlável. Não é, vai ser o culto que vai acontecer tal coisa. Esse é o culto assim, esse vai ser o culto. A gente vai ter um culto que vai acontecer tal coisa e o outro culto vai acontecer. Não é assim, não funciona assim. A gente não consegue controlar o Espírito Santo. Ah, não, eu vou lá, vou orar por tal pessoa e vou lá no hospital, vou curar todo mundo. Ah, esse aqui eu não vou orar, não vou curar. Aquele... Não é assim, não é a gente que cura, não é a gente que faz. O Espírito Santo, ele não é controlável. Ele não é visível. Ele não é visível. Justamente por isso que é o Espírito, talvez, né? Espírito Santo. Mas não é porque ele não é controlável e não é visível que o efeito dele não é totalmente real e muitas vezes avassalador na nossa vida. Destruindo e reconstruindo ideias, visão de mundo, atitudes. É sobre isso que Jesus está falando. A gente pode ter um vento, talvez agora, um vento tranquilo na rua, que vai balançar um pouquinho as árvores. Mas a gente sabe que durante uma tempestade, o vento ele pode dizimar locais, lugares, construções, natureza, mesmo não sendo visível, muito menos controlável. Muda completamente florestas, lugares, biomas. O vento ele tem esse poder, mesmo não sendo visível, muito menos controlável. Assim o Espírito Santo, destruindo toda a ideia de reino que talvez aquele homem tão estudado tinha, acabando com toda a ideia de sabedoria que ele alimentava durante toda a vida dele. E talvez fazendo ele repensar se tudo aquilo valia a pena. E se não valia a pena, ele abrir mão de tudo aquilo. Pela verdade que ele encontrava em Jesus, que de fato é a verdade. Essa última fala de Jesus é justamente sobre o que acontece com a gente na nossa vida, no nosso coração. Quando nós cremos, damos a nossa contrapartida a tudo que Jesus fez, que é justamente sobre o que Jesus fala no versículo 16, justamente para Nicodemos. Ele fala sobre uma ação que viria sobre ele, que mudaria completamente a vida, a visão dele, a ideia dele de tudo, que não tinha como explicar e nem controlar, mas que a ação desse poder poderia e já estava fazendo tudo isso nele. Quando nós falamos de igreja, gente, nós falamos de gente, pessoas, um corpo, nós aqui, que fomos atingidos por uma verdade que a gente não consegue mais negar e virar as costas. A gente pode, em algum momento, querer se afastar de Deus, ver a nossa vida lá fora, mas alguma coisa aconteceu na gente que não tem mais como desacontecer. Nos transformou, nos reformou, nos destruiu e nos construiu, na verdade. E vem construindo. É sobre isso, esse relacionamento entre irmãos e irmãs de igreja. É uma construção. É uma coisa nova sendo feita a cada dia, a cada culto, a cada reunião, a cada conversa, a cada risada, a cada sopão, a cada saída para comer um lanche, futebol, se o pessoal for fazer. É uma construção sendo feita por um poder que a gente não pode explicar e que é feita
de uma maneira que a gente não consegue explicar e que a gente não consegue controlar, mas a gente sabe que é feito.